Olá pessoal, bem-vindos à Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e essa videoaula será sobre números racionais, parte 3. Falaremos agora de porcentagem. Bom pessoal, porcentagem é aquele conteúdo que cai em 11 a cada 10 concursos, né pessoal? Aquele negócio que cai sempre, aquele conteúdo que todo mundo tem que saber, tem que dominar. E a gente vai explicar aqui de uma maneira, tá? Existem outras para você aprender também. Porcentagem, mas eu vou explicar exatamente qual que é a essência da porcentagem e por que ela está sendo colocada justamente nesse conteúdo de números racionais. Primeiro, obviamente, porque é um número racional, mas a ideia aqui é você começar a entender a correspondência da porcentagem com outros tipos de número, tá certo? Então, primeiramente, a gente vai começar com a definição. Bom, pessoal, a definição de porcentagem, a própria palavra porcentagem, ela vem da palavra por cem, tá certo? Então, porcentagem, ela vem aqui, opa, avançar o slide de novo, se a canetinha tá ligada, vou colocar aqui de novo, maravilha. Então, porcentagem, pessoal, ela vem da expressão por 100, tá certo? Que basicamente essa expressão por 100 significa dividido por 100, tá certo? Então, a porcentagem nada mais é do que números escritos sobre a forma de divisão por 100. Tá? Então, por exemplo, né, usando um exemplo normal aqui, tranquilo, é o famoso 10%. Bom, primeiro o símbolo. Esse símbolo aqui é o símbolo que representa porcentagem. Então, indo nessa linha, pessoal, o que a gente tem? Se porcentagem me diz que é uma divisão por 100, então 10% nada mais é do que o quê, pessoal? É o 10 dividido por 100. Então, esse símbolo aqui esconde, na verdade, uma divisão por 100, que eu não fiz. Então, 10 dividido por 100, ou, numa outra forma, 10 sobre 100. Ou, numa outra forma ainda, se eu fizer a conta, né? Se eu fizer a conta 10 dividido por 100, dá 0, abaixo 0, que é 1, 0, ou 0,1. Então, a porcentagem nada mais é do que uma forma de escrever os números dividido por 100. Tá? Então, eu divido por 100 e tenho a correspondência aqui. Só que aí você bate o olho e fala, peraí, professor, eu tenho uma representação em porcentagem, eu tenho uma divisão, eu tenho uma fração e tenho um número decimal do mesmo número? Sim. E aqui que é o ponto mais importante para vocês entenderem a aula. A porcentagem, pessoal, nada mais é do que uma forma de se escrever o número. Não é que é uma classe de números totalmente diferentes. Nesse caso, ela tem exatamente a mesma relação com frações e os números decimais. Opa, passou de novo aqui o slide. Volta, aí. E os números decimais. Ou seja, pessoal, na aula anterior, na parte anterior, quando a gente falou de números decimais e ele era correspondente com as frações, agora eu junto tudo. Porcentagem, fração e número decimal são tudo números racionais e existe qualquer número, ele pode ser escrito tanto como fração, tanto como número decimal e tanto como porcentagem. Então, na verdade, são 3 formas de escrever o mesmo número racional, tá? Querem um exemplo? Vamos utilizar aqui, ó, o exemplo, vou começar com o decimal primeiro. Então, 0,5. 0,5 é uma forma decimal, tá? Se você olhar o 0,5, o que é o 0,5? É o meio. Meio, qual que é a fração correspondente? Não 1 sobre 2? Então, 1 dividido por 2 é exatamente 0,5. Então, aqui eu tenho minha correspondência de um número decimal com uma fração. Agora, pessoal, se a gente fala que nossa porcentagem é divisão por 100, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso transformar essa fração aqui naquela fração equivalente. E o que eu preciso ter embaixo no denominador? Eu não tenho que ter denominador 100 para ser porcentagem? Então, o que eu faço aqui? Eu transformo isso aqui numa fração equivalente, multiplicando aqui embaixo por 50 e aqui em cima por 50 também. Porque 2 vezes 50 vai dar quanto? Vai dar 100.
Então, 1 vezes 50 dá 50. 2 vezes 50 dá 100. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma fração equivalente, que a gente aprendeu lá na definição de frações. Uma fração equivalente é aquela fração que você multiplica ou divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. E essas duas frações, elas representam exatamente o mesmo número, que é 0,5. Agora, se eu tenho uma fração desse jeito aqui, e o meu denominador embaixo é 100, eu posso escrever isso aqui também sobre forma de porcentagem. Então, isso aqui nada mais é do que o meu 50%. Então, olha que coisa interessante, pessoal. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 50 sobre 100, que é a mesma coisa que 50%. Ou seja, o mesmo número escrito... Opa, passagem de mouse aqui tá boa. Escrito por 4 formas diferentes, ou 3, né? Porque as duas aqui são iguais, são formas de frações. Então olha que ponto interessante, pessoal. E é aí que é importante vocês lembrarem esse conceito de fração, decimal e porcentagem. Sempre que você tiver uma porcentagem, você vai sempre poder transformá-la numa fração ou transformá-la no número decimal. Ou trabalhar com a própria porcentagem. Então, para você aprender porcentagem, você tenta ver qual é o melhor jeito para você. Aqui a gente vai explicar por regra de 3, usando a própria porcentagem. Mas se você quiser trabalhar sobre forma de fração, sobre forma de número decimal, dá no mesmo. Então é estilo de aprendizado. E aí que é legal, né, pessoal? Porque você tem 3 maneiras diferentes de aprender o mesmo conceito, tá? Aqui a gente vai manter só o conceito de manter a porcentagem, mas se você aprender, ver outras videoaulas aí que expliquem por frações, ou outras videoaulas que expliquem por números decimais, vai ser exatamente a mesma coisa, tá certo? Então, definido o que é porcentagem e essa relação entre frações e decimais, a gente vai aprender agora como relacionar porcentagem com números inteiros, porque é isso que a gente vai aprender, né? Porcentagem normalmente representa o quê? Uma parte. Ah, eu acertei 75% de uma prova. Então você acertou uma parte da prova. Essa parte corresponde a 75%. E aí a gente vai aprender a trabalhar justamente essas questões, tá? Então, a maneira da gente trabalhar e fazer os cálculos de porcentagem, uma delas é usando a regra de 3. E como é a regra de 3, né, pessoal? A gente tem sempre um valor aqui, que corresponde a outro valor, e depois uma segunda linha com outro valor que corresponde a outro valor. Então a regra de 3 é sempre isso, né, pessoal? Correspondência entre 4 valores aí. Mas aí o que a gente vai ter sempre, pessoal? Primeiro, para cálculo de porcentagem, uma das linhas sempre vai ter a minha porcentagem. Que eu vou, a minha coluna, perdão. Então sempre a minha coluna da direita, eu vou colocar, na minha caneta aqui, a porcentagem. E na minha coluna da esquerda, eu coloco sempre a grandeza que eu estou trabalhando. Por exemplo, esse exemplo que eu falei de número de questões, né? Acertei 75% das questões. Qual que é a minha grandeza? É a quantidade de questões, tá certo? Então sempre quando envolver problema de porcentagem, dinheiro, essas coisas, por exemplo, se está trabalhando dinheiro, qual que é a minha grandeza? Os reais, o valor do dinheiro, tá certo? Então sempre para descobrir porcentagem das coisas, a gente vai ter o quê? Na coluna da esquerda, a grandeza, e na coluna da direita, a porcentagem. Outra coisa muito importante aqui, normalmente uma das linhas vai sempre representar o meu 100%. Tá? Isso não é uma regra, mas normalmente a gente trabalha desse jeito. A gente vai colocar aqui o valor da grandeza que corresponde a 100%, e na linha de baixo a gente coloca o outro valor da grandeza que a gente tem com a respectiva porcentagem. O que vai acontecer aqui, pessoal? Como aqui são 3 valores, e aí é o que justifica a regra de 3, normalmente eu vou ter 2 deles e vai estar me faltando 1. E aí, fazendo a regra de 3, eu encontro esse valor que está faltando, tá certo? Então eu tenho 3 lugares aqui que eu posso ter valor para procurar. A grandeza que corresponde ao 100%, a grandeza que corresponde à minha parte, ou a porcentagem que representa a parte, tá certo? Então a gente sempre vai montar a regra de 3 nessa estrutura. Passando agora com 3 exemplos aqui para vocês consolidarem a ideia, tá bom?
Vamos lá. Primeiro exemplo, pessoal. O primeiro exemplo que a gente tem é sempre o mais clássico, né? Que é o que a gente chama de descobrindo a parte. Que é aquela pergunta mais direta possível. Quanto é 20% de 60? Ou seja, quanto é a minha parte dentro do total, que é 60? Então, sempre quando ele pergunta quanto é 20% de alguma coisa, 30% de alguma coisa, essa alguma coisa é meu todo. É a minha quantidade da grandeza que representa o total. Tá certo? E a porcentagem é quanto de parte eu estou extraindo desse meu total, que no caso é 60. Então, eu quero saber quanto é o valor que corresponde a 20% de 60. E é isso que a gente vai fazer aqui usando aquela nossa estrutura. Como é que era a nossa estrutura da regra de 3? Eram duas linhas, certo? Numa delas eu colocava o 100%. Aqui tinha que ser porcentagem também. E aqui são os valores das grandezas. Então vamos começar, pessoal. Primeiro, ele está perguntando quanto é 20%. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a porcentagem que corresponde à parte. Então, se isso aqui é porcentagem, eu coloco aonde? Aqui. Tá certo? Porcentagem sempre de um lado, valor da grandeza sempre do outro. Aí ele quer 20% de quanto? De 60. Então, quanto é meu 60? Meu 60 é meu total. Eu estou extraindo 20% desse 60. Então, quem quer ser meu 60? Ele é meu 100%, ele é meu total. Então, onde eu coloco o 60? Aqui, ó. Porque ele está correspondendo ao 100%. E esse aqui de baixo, pessoal, é exatamente a minha pergunta. Quanto é o valor que corresponde a 20%? Então a montagem da porcentagem é sempre assim. Eu ponho porcentagem de um lado, valor da grandeza do outro, e aí eu vejo quem é quem. O 60% é meu total, meu 100%, meu 20% é a parte que eu quero saber, que é o X que eu vou descobrir. Montei a regra de 3, como é que eu resolvo? Multiplicação em cruz. 100, aí não precisa usar a porcentagem, tá, pessoal? Então fica 100 vezes x dá 100x. 20 vezes 60 dá quanto, pessoal? Dá 1.200, né? X é 1.200 dividido por 100. Aqui é tranquilo, né, pessoal? Só cancelar os dois zeros. X é igual a quanto? 12. Ou seja, 20% de 60 é igual a quanto? É igual a 12. É uma parte dentro do 60. 12 é menor que 60, certo? Então 12 está dentro do 60. Ele é uma parte que compõe o 60. Tá certo? Essa parte é valor, é grandeza. Então, por exemplo, quanto é 20% de 60 reais? Quanto seria 20% de 60 reais? 12 o quê? Reais. Porque é grandeza com grandeza, porcentagem com porcentagem. E aí você tem essa correlação. Tá certo? Segundo exemplo, pessoal. O segundo exemplo agora é descobrindo a porcentagem. Então, na verdade, por exemplo, esse exemplo aqui que eu coloquei é para saber o seu índice de acerto. Então, qual que é a pergunta? Ó, acertei 42 questões de 50. Então, ele foi lá, fez uma prova, acertou 42 de um total de 50. Qual foi a minha porcentagem de acerto? Ou seja, dentro daquela nossa estrutura, vou colocar a estrutura aqui, e isso pode ajudar vocês na hora da prova, tá, pessoal? Na dúvida da porcentagem, monta estrutura e aí você tenta identificar quem você tem. Qual que é a minha estrutura? É a regra de 3 aqui, com o meu 100% aqui. Tá certo? E aqui também é uma porcentagem. Aí o que você tem que descobrir? Bom, ele está me perguntando que ele, na verdade, ele acertou 42 questões de 50. Então quem que é minha grandeza? É o número de questões. Se ele acertou 42 de 50, o que eu tenho? O meu 50 é meu total, certo? Foi meu total de questões. E a minha parte, ou seja, a parte correspondente ao meu acerto, quanto é? 42. Logo, o que eu tenho que descobrir? A minha porcentagem de acerto. Então, se você montar a estrutura da regra de 3 e interpretar o problema certinho, você posiciona os números tranquilo e aí você encontra a sua porcentagem correspondente nesse caso. Então, a gente vai fazer também multiplicação em cruz. Fica quanto? 50 vezes x dá 50x. 100 vezes 42 dá 4.200. Aí x fica 4.200 dividido por 50. Cancela um zero aqui. 420 dividido por 5 dá o quê? 84. 84 o quê? Por cento, porque agora eu estou descobrindo uma porcentagem.
Então, o índice de acerto dele foi quanto? 84%. Então, ele acertou 84% da prova, tá? Então, o que é legal aí dessa estrutura que eu montei aqui e apresentei para vocês? Sempre vai ter o 100% aqui e você precisa colocar os 3 valores que faltam. Provavelmente 2 você sempre vai ter e o terceiro vai ser a sua dúvida, vai ser a sua incógnita para você resolver a regra de 3. Então, o que o meu problema deu aqui? A parte de questões que eu acertei e o total de questões. Então, ele queria a porcentagem. Tá certo? Tranquilo aí? Vamos para o último exemplo agora. O último exemplo é agora descobrindo não a porcentagem, mas o total. Aqui está até errado, é descobrindo o total. Deixa eu colocar aqui, ó, para corrigir para você. Descobrindo o total. Vamos lá. Como é que ele está falando aqui? Normalmente é uma coisa que o pessoal que gosta muito de futebol conhece mais ou menos um pouco esse tipo de pergunta. Porque ele fala, ó, um time venceu 40% dos seus jogos. Sabendo que o time venceu 12 partidas, quantos jogos ele disputou? Então, quem acompanha muito aí os campeonatos de futebol, principalmente futebol, que tem isso, tem muito aquele negócio de índice de aproveitamento, né? Ah, qual que é o aproveitamento de pontos que ele teve? Ou seja, dos 100% de pontos que foram disputados, das partidas que ele disputou, quantos pontos ele obteve? Ah, normalmente, né, pegando Campeonato Brasileiro, normalmente Campeonato Brasileiro é um time com 70% de aproveitamento, 75% de aproveitamento, é normalmente o campeão. O que significa isso? Que ele ganhou de 70% a 75% dos pontos que ele disputou. Tá certo? Então é uma maneira de você também relacionar a parte com todo aí usando alguma coisa que você gosta, aí usando o esporte. Qualquer outro esporte também tem. Vôlei tem índice de vitória sobre derrota, basquete tem vitória sobre derrota também, qual que é o índice de aproveitamento. Então tudo isso aí está relacionado com a porcentagem. Tá ok? E nesse caso aqui ele quer saber o total. Qual que é o total, pessoal? A gente monta a nossa estruturinha básica da regra de 3 e coloca o 100% aqui. E aqui é 1% também. Então, o que ele quer saber? Bom, ele fala que o time venceu 40% dos jogos. Então, essa é a parte, certo? Coloco 40 aqui. E ele fala que o time venceu 12 partidas. Ou seja, se ele venceu 40% e, na verdade, ele venceu 12, o que é esse meu 12, pessoal? Meu 12 é minha parte. Então, eu tenho 12 aqui, certo? E ele quer saber justamente quantos jogos ele disputou. Ou seja, quanto é o meu 100% dos jogos. Então, eu coloco o X aqui. Tá certo? E aí eu faço a mesma multiplicação em cruz aqui. Isso aqui dá 40x, né? 40 vezes x, 12 vezes 100 dá 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 40, cancela aqui, 120 dividido por 4. X é igual a 30. 30 o quê? Jogos ou partidas, né? Então o que aconteceu aqui? O time disputou 30 jogos e venceu 12. Que corresponde exatamente a 40% de aproveitamento. Então ele ganhou 40% dos jogos que ele disputou, né? Que é bem fraco aí para quem acompanha Campeonato Brasileiro. 40% aí um time meia boca aí, tá certo? Então o que a gente viu aqui de importante na porcentagem? Mantendo essa estrutura, eu posso ter o X nas três posições possíveis, ou representando o total, ou representando a parte, ou representando a porcentagem. Então, o que é importante você extrair dessa aula? Qual que é a metodologia para você encontrar as porcentagens? Que é o seguinte, exatamente como a gente montou. É uma regra de 3 com posições para 4 valores. Certo? Na coluna da esquerda, a gente tem a grandeza. E na coluna da direita, nós temos o quê? A porcentagem. Então aqui a gente já pode até deixar os porcento. Tá? Qual que é a regra principal aqui? Para você encontrar as coisas e os problemas de porcentagem estão relacionados a isso, eu vou ter sempre o 100% aqui. E aqui você pode colocar quaisquer valores relacionados com o enunciado. Você provavelmente vai ter 2 deles e vai achar o terceiro usando a regra de 3. Tá certo? Então é um tipo de problema que você tem que interpretar, tá? E posicionar os números. A partir do momento que você interpreta e posiciona os números, faz a regra de 3 com a multiplicação em cruz, e aí é um problema simples de multiplicação e divisão, onde você encontra o valor que você está procurando. Beleza?
Espero que vocês tenham gostado, pessoal. É uma aula didática aí um pouquinho diferente, porque a ideia principal é que vocês entendam que porcentagem, fração e número decimal é a mesma coisa, só escritos de formas diferentes. Tanto que você pode fazer exatamente esses problemas aqui, transformando a porcentagem em número decimal ou em fração, e aí fazendo a conta. Vocês vão ver que vai dar exatamente o mesmo resultado. Então fica a dica aí para vocês, se vocês tiverem a curiosidade. Se vocês só estão pegando a matéria, querendo estudar firme uma metodologia, pega essa aqui que é a mais simples, porque a regra de 3 é mais fácil de enxergar. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês então nas próximas videoaulas. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!